Trabalhar nas Casas Bahia era como qualquer outra loja, até aquela noite, quando fui escalado para o turno de inventário na unidade das Casas Bahia, onde eu trabalhava. O gerente avisou que seria algo tranquilo, apenas contar o estoque e verificar se os registros estavam corretos. A loja ficava em um prédio antigo, no centro da cidade, e só o silêncio noturno daquele lugar já era o suficiente para causar um leve desconforto. Tudo começou por volta das 22 horas, quando apenas eu e um segurança estávamos no prédio. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido dos aparelhos eletrônicos em modo de espera e o som ocasional do ar-condicionado. A luz fluorescente parecia vacilar em alguns corredores, mas achei que fosse impressão minha por estar cansado. Estava no setor de móveis, anotando o estoque de guarda-roupas, quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. Pensei que fosse o segurança, mas logo lembrei que ele estava no térreo monitorando as câmeras. De qualquer forma, chamei por ele. Carlos, é você? Nada. O silêncio era tão intenso que me fez engolir seco. Continuei anotando, mas os passos voltaram. Dessa vez, estavam mais próximos. Não era minha imaginação. Caminhei até o fim do corredor para verificar, mas ele estava completamente vazio. Só então notei algo estranho. Um dos espelhos em exposição estava embaçado, como se alguém tivesse respirado perto dele. Aquilo me deu um calafrio. Não fazia sentido. A temperatura ali era estável e eu não havia passado perto o suficiente para causar aquilo. Ainda assim, limpei o espelho com a manga da camisa e tentei ignorar o desconforto crescente. Alguns minutos depois, fui para o setor de eletrodomésticos. Estava anotando os modelos de micro-ondas quando ouvi um barulho alto, como algo caindo. Corri para ver o que era e encontrei uma das geladeiras abertas, com todas as prateleiras jogadas no chão. Aquilo definitivamente não poderia ter acontecido sozinho. Peguei meu rádio e chamei o segurança. Carlos, vem aqui no setor de eletrodomésticos. Houve uma pausa antes de ele responder. Sua voz parecia hesitante. Estou vendo as câmeras. Tem alguma coisa errada aí em cima? Sim. Algo derrubou uma geladeira inteira. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não vi ninguém entrar ou sair do setor. Mas tem algo estranho na câmera do corredor de móveis. Meu coração começou a disparar. Perguntei o que ele tinha visto. Parecia uma sombra passando, mas não tem ninguém lá. Decidi que era melhor descermos juntos e verificarmos as câmeras. Quando cheguei ao térreo, Carlos estava pálido, os olhos fixos no monitor. Ele me mostrou a gravação. Uma sombra alongada se movia lentamente pelo corredor de móveis, desaparecendo perto do espelho que eu havia limpado mais cedo. Isso não é possível, murmurei, enquanto ainda tentávamos processar o que estávamos vendo. Ouvimos um som metálico alto vindo do depósito. Parecia algo sendo arrastado. Pegamos nossas lanternas e fomos até lá. O depósito era um lugar que já causava desconforto durante o dia, com suas pilhas de caixas altas e corredores estreitos. Ao entrar, notamos que uma das estantes estava completamente revirada, com caixas espalhadas pelo chão. No centro do depósito, algo que parecia impossível. Havia marcas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse arranhado o concreto com força descomunal. Foi então que ambos ouvimos um som que nunca vou esquecer. Uma risada baixa e rouca, ecoando de um canto escuro do depósito. Ficamos paralisados. A lanterna de Carlos tremia enquanto ele tentava iluminar a origem do som. De repente, algo caiu ao nosso lado.
uma caixa pesada de eletrodomésticos que estava em uma prateleira alta. Por instinto, corremos para a saída, trancando o depósito atrás de nós. De volta à área de vendas, olhei para o relógio e percebi que ainda faltavam horas para amanhecer. Peguei meu rádio e chamei o segurança. Carlos, vem aqui no setor de eletrodomésticos. Houve uma pausa antes de ele responder. Sua voz parecia hesitante. Estou vendo as câmeras. Tem alguma coisa errada aí em cima? Sim. Algo derrubou uma geladeira inteira. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não vi ninguém entrar ou sair do setor. Mas tem algo estranho na câmera do corredor de móveis. Meu coração começou a disparar. Perguntei o que ele tinha visto. Parecia uma sombra passando. Mas não tem ninguém lá. Decidi que era melhor descermos juntos e verificarmos as câmeras. Quando cheguei ao térreo, Carlos estava pálido, os olhos fixos no monitor. Ele me mostrou a gravação. Uma sombra alongada se movia lentamente pelo corredor de móveis, desaparecendo perto do espelho que eu havia limpado mais cedo. Isso não é possível, murmurei, enquanto ainda tentávamos processar o que estávamos vendo. Ouvimos um som metálico alto vindo do depósito. Parecia algo sendo arrastado. Pegamos nossas lanternas e fomos até lá. O depósito era um lugar que já causava desconforto durante o dia, com suas pilhas de caixas altas e corredores estreitos. Ao entrar, notamos que uma das estantes estava completamente revirada, com caixas espalhadas pelo chão. No centro do depósito, algo que parecia impossível. Havia marcas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse arranhado o concreto com força descomunal. Foi então que ambos ouvimos um som que nunca vou esquecer. Uma risada baixa e rouca, ecoando de um canto escuro do depósito. Ficamos paralisados. A lanterna de Carlos tremia enquanto ele tentava iluminar a origem do som. De repente, algo caiu ao nosso lado. Uma caixa pesada de eletrodomésticos que estava em uma prateleira alta. Por instinto, corremos para a saída, trancando o depósito atrás de nós. De volta à área de vendas, olhei para o relógio e percebi que ainda faltavam horas para amanhecer. Tentamos ficar juntos no térreo, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais assustador. As luzes começaram a piscar em sincronia, como se alguém estivesse mexendo no painel elétrico. Os televisores, que estavam em modo de espera, ligaram sozinhos, todos exibindo uma tela preta com uma única palavra escrita em letras brancas: saiam. Carlos começou a rezar em voz alta, e eu já não sabia mais o que pensar. Decidimos que não valia a pena arriscar, e saímos da loja. Ficamos do lado de fora até o amanhecer, esperando o gerente chegar. Quando contamos o que aconteceu, ele nos olhou com uma expressão estranha. Disse que coisas parecidas já tinham sido relatadas por outros funcionários que trabalhavam no turno da noite. Alguns até pediram demissão, porque não suportavam mais o ambiente. Desde aquela noite, nunca mais trabalhei no turno da madrugada. E até hoje, quando passo em frente àquela loja, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Não sei o que existe lá, mas sei que algo muito errado habita aquele lugar. Estado: Pernambuco. Função: segurança noturno. Data: 5 de agosto de 2017. Meu nome não importa, mas minha história é real. Por anos, trabalhei como segurança em uma unidade das Casas Bahia, no centro de uma cidade movimentada. O turno noturno era tranquilo, ou assim eu pensava. Meu trabalho era simples: monitorar as câmeras, fazer rondas e garantir que nenhum intruso entrasse na loja. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que me assombra até hoje. Era uma noite quente de agosto. O ar-condicionado do escritório de monitoramento fazia um zumbido baixo,
misturado ao som das câmeras girando em seus eixos. A loja estava vazia, como sempre, e a única iluminação vinha de luzes de emergência e da claridade artificial das telas das câmeras. Passei as primeiras horas revisando os corredores, vendo as prateleiras cheias de televisores, geladeiras e sofás perfeitamente arrumados. Tudo estava em ordem. Pelo menos até as 2h47. Notei algo estranho na câmera que cobria a seção de colchões. Um leve movimento, quase imperceptível, como se algo pequeno tivesse se deslocado entre os corredores. Pensei que fosse uma falha na câmera ou um reflexo, mas decidi revisar as gravações. Quando voltei o vídeo, vi algo que fez minha pele arrepiar. Uma sombra passou rapidamente entre as camas box. Não era humana, ou pelo menos não parecia. Era alta, curvada, e parecia não ter um contorno definido. Me convenci de que era um problema técnico e me preparei para a ronda. Peguei minha lanterna, o rádio e caminhei até o showroom. A loja estava silenciosa. O som dos meus passos ecoava pelas paredes. Quando cheguei à seção de colchões, senti um frio anormal, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta. Mas não havia janelas naquele andar. Examinei cada canto, mas tudo parecia normal. No entanto, senti como se estivesse sendo observado. Cada vez que eu me virava, tinha a sensação de que algo se movia fora do meu campo de visão. Voltei para a sala de monitoramento, tentando manter a calma. Assim que me sentei para observar as câmeras, percebi que algo estava errado. Todas as telas começaram a piscar, e por alguns segundos ficaram completamente pretas. Quando voltaram, a imagem na seção de eletrodomésticos mostrou algo que gelou meu sangue. Um dos refrigeradores estava com a porta aberta. Mais estranho ainda, algo parecia se mover dentro dele, como se algo estivesse rastejando para fora. Não era possível. Eu tinha acabado de passar por lá. Decidi verificar novamente, mas dessa vez levei minha arma de choque, algo que nunca precisei usar antes. Quando cheguei à seção de eletrodomésticos, a porta do refrigerador estava fechada. Chequei todos os aparelhos, mas estavam trancados como deveriam estar. No entanto, ao me virar para sair, ouvi um barulho. Era um som baixo, como de algo sendo arrastado pelo chão. A lanterna iluminou o corredor, mas não havia nada lá. O som continuava, ficando cada vez mais alto, até que veio de cima de mim. Apontei a lanterna para o teto e vi algo que nunca poderia esquecer. Uma figura humanoide, magra e retorcida, com longos braços, estava presa no teto, como uma aranha. Seus olhos eram brilhantes e vazios, refletindo a luz da lanterna. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu na escuridão, movendo-se rapidamente, como se deslizasse pelo ar. Corri de volta para a sala de monitoramento e tranquei a porta. Estava ofegante, tentando entender o que tinha acabado de ver. Revisei as câmeras, mas a figura não apareceu novamente. Por volta das 4 horas da manhã, quando o primeiro raio de sol começou a iluminar o céu, tudo voltou ao normal. As câmeras estabilizaram, os sons pararam e a loja parecia exatamente como deveria estar. Pedi demissão no dia seguinte. Não consegui dormir por semanas. E mesmo agora, anos depois, ainda acordo no meio da noite, sentindo que estou sendo observado. Não sei se era uma pessoa real, um espírito ou algo ainda pior. O que mais me perturba é que no dia seguinte, soube que o prédio onde a loja foi construída tinha um passado sombrio. Antes de ser uma loja, era um galpão onde pessoas eram mantidas em condições desumanas durante o período colonial. Muitas delas morreram lá. Até hoje me pergunto, o que eu vi naquela noite? E o mais importante, isso ainda está lá? Estado: São Paulo. Função:
Auxiliar de limpeza. Ano: 2019. Nunca achei que teria coragem de contar isso a alguém. Por muito tempo, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite, mas é impossível. Sempre que fecho os olhos, as imagens voltam e o medo me paralisa. Eu era auxiliar de limpeza em uma unidade das Casas Bahia, um prédio grande no centro da cidade. Meu turno começava às 15 horas e terminava às 23 horas. Normalmente, não havia nada de extraordinário no trabalho. Aspirar carpetes, limpar banheiros, organizar o estoque. Mas naquele dia, algo mudou. Era uma sexta-feira e o turno começou como qualquer outro. Eu estava trabalhando com a Márcia, minha colega de turno. Ela ficou encarregada do segundo andar, enquanto eu ficaria no terceiro, limpando as vitrines e organizando o setor de móveis. A loja já estava fechada e o silêncio era interrompido apenas pelo barulho dos aspiradores e o som de nossos rádios de comunicação. Por volta das 20 horas e 30 minutos, quando o céu já estava escuro, comecei a sentir algo estranho. Era como se o ar no terceiro andar estivesse mais pesado, mais denso. A iluminação parecia fraca, mesmo com todas as lâmpadas acesas. Enquanto limpava as mesas de centro, ouvi um som vindo de um armário grande de madeira, onde guardávamos materiais de reposição. Era um som baixo, como um leve bater de dedos na madeira. Tentei ignorar, achando que era minha imaginação, mas o som continuava, ritmado e insistente. Márcia, você está no terceiro andar? Perguntei pelo rádio. Não, estou no segundo, limpando o banheiro. Tá tudo bem? Ela respondeu. Respirei fundo e fui até o armário. Ele era grande, antigo, e estava trancado com uma chave que ficava na sala de funcionários. Lembrei que ninguém havia mexido nele naquele dia. Decidi abrir a porta lentamente. Dentro, só havia as caixas de estoque, exatamente como deveriam estar. Mas o som havia parado no instante em que me aproximei. Continuei meu trabalho, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia algo errado. Às 21h15, estava limpando as cadeiras de escritório quando ouvi passos leves atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Márcia, tem mais alguém no prédio? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Só nós duas, ué. Por quê? Nada, deve ser minha cabeça. Mas eu sabia que não era. Os passos continuavam. Agora pareciam se mover em círculos ao meu redor. Peguei o rádio de novo, mas antes que pudesse falar, ouvi um som alto vindo do armário novamente. Dessa vez, parecia que algo dentro dele estava tentando sair. Corri até o armário com o coração disparado. Para meu horror, a porta estava aberta, mesmo eu tendo certeza de que a trancara antes. Dentro, as caixas estavam espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse mexido nelas. De repente, ouvi a voz da Márcia pelo rádio, mas ela estava cortada, como se algo estivesse interferindo. Sai daí! Ando aí! Cor! Márcia, o que você disse? Perguntei desesperada, mas o rádio ficou em silêncio. Nesse momento, ouvi um som de respiração pesada vindo de trás de mim. Me virei lentamente e vi uma sombra se movendo atrás de uma estante. Sem pensar duas vezes, corri para as escadas. Podia ouvir passos apressados atrás de mim. E cada vez que olhava por cima do ombro, via a silhueta de algo, ou alguém, me seguindo. Meu coração parecia que ia explodir. Cheguei ao segundo andar e encontrei a Márcia, que estava pálida e tremendo. Tem alguém aqui? Eu ouvi passos no banheiro, ela disse. Trancamos a porta do segundo andar e ligamos para a polícia. Enquanto esperávamos, os passos continuavam, agora subindo e descendo as escadas. Mas o som era estranho, quase desumano, como se quem quer que fosse estivesse arrastando os pés.
A polícia chegou 15 minutos depois. Eles revistaram o prédio inteiro, mas não encontraram ninguém. Disseram que provavelmente era nossa imaginação, que o prédio velho fazia barulhos. Mas nós sabíamos a verdade. Algo estava lá, no armário, nos corredores, nos observando. Na semana seguinte, pedi demissão. Não consegui voltar ao prédio. Até hoje, não sei se era um bandido, um espírito ou algo pior. Tudo o que sei é que naquela noite senti o puro terror de ser caçada. E isso me assombra até hoje. Meu nome é Paulo e fui vigilante noturno em uma grande unidade das Casas Bahia. Um prédio imponente, famoso na região, mas carregado de uma história obscura que poucos ousam contar. Não quero dizer onde fica essa loja, por motivos óbvios, mas, entre os veteranos, o sussurro da tragédia ainda ecoa pelos corredores. Dizem que, em 2006, durante o carnaval, um crime horrível aconteceu ali. Uma funcionária do setor administrativo foi brutalmente assassinada pelo próprio marido, em um ataque de ciúmes que deixou marcas profundas não apenas nas paredes daquele lugar, mas também nas almas que ali trabalham até hoje. Eu era novo no emprego e naquela noite de carnaval a loja estava praticamente vazia. Normalmente havia alguns funcionários no estoque organizando mercadorias, mas, por ser feriado, só eu estava de plantão. Meu trabalho era simples: monitorar as câmeras e fazer rondas pelos corredores e depósitos. Achei que seria uma noite tranquila, mas logo percebi que estava enganado. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Eu estava na sala de segurança, observando as câmeras, quando ouvi um barulho estranho vindo do estoque. Era como se algo pesado tivesse caído no chão. Senti um calafrio na espinha, mas tentei me convencer de que era apenas alguma pilha mal empilhada. Peguei minha lanterna e desci as escadas que levavam ao depósito. Quando cheguei lá, vi uma cena que me deixou desconcertado. Vários ventiladores que estavam empilhados haviam caído, mas de uma forma estranha, como se alguém os tivesse derrubado de propósito. Passei a lanterna pelo ambiente e, ao iluminar entre as caixas de geladeira, algo me fez congelar. Um vulto escuro, rápido, parecia ter se movido para trás de uma das prateleiras. Meu coração disparou. "Quem está aí?" perguntei, tentando parecer firme, mas minha voz tremia. Não houve resposta. Caminhei devagar em direção à prateleira, a lanterna tremendo em minha mão. Quando virei o corredor, não havia nada lá. Apenas o silêncio e o som abafado do meu próprio coração. Voltei para a sala de segurança, tentando ignorar o medo que começava a tomar conta de mim. Decidi verificar as câmeras, mas o que vi me deixou ainda mais perturbado. Na gravação do estoque, enquanto eu estava lá, dava para ver nitidamente o vulto que eu havia percebido. Parecia o contorno de uma pessoa, mas borrado, como se fosse feito de fumaça ou sombra. Parei a gravação e voltei alguns segundos antes. O vulto não estava lá. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse surgido do nada. Tentei me convencer de que era um defeito na câmera, mas uma parte de mim sabia que não era. De repente, ouvi um som estranho vindo do andar de cima, como passos apressados no chão de madeira do showroom. Subi rapidamente, pensando que talvez alguém tivesse invadido a loja. Mas ao chegar lá, tudo estava exatamente como deveria estar. Nenhuma porta forçada, nenhuma janela aberta. Foi então que notei algo perturbador. As luzes da seção de móveis começaram a piscar, mas de uma forma rítmica, quase como se seguissem um padrão. Fiquei parado ali, olhando, tentando entender o que estava acontecendo. E então ouvi uma risada, baixa, gutural, e vindo do fundo da loja. Segui o som com a lanterna
mesmo com cada fibra do meu ser gritando para eu sair dali. Quando cheguei ao corredor das camas e sofás, vi algo que nunca vou esquecer. Uma mulher estava de pé no final do corredor. Ela usava um uniforme antigo das Casas Bahia, algo que não era mais usado há anos. "Posso te ajudar?" perguntei, minha voz quase sumindo. Ela virou lentamente a cabeça na minha direção e foi quando percebi. O lado esquerdo do rosto dela estava completamente ensanguentado, como se tivesse sido esmagado. Corri. Não pensei duas vezes. Voltei para a sala de segurança e tranquei a porta. Minha respiração estava descontrolada e meu coração parecia que ia explodir. Liguei para o supervisor, mas o telefone só dava sinal de ocupado. Olhei para as câmeras novamente e lá estava ela, parada bem em frente à porta da sala de segurança, olhando diretamente para a câmera. Quando o relógio finalmente marcou 6 da manhã e o turno acabou, saí da loja sem olhar para trás. Contei o que aconteceu para um colega veterano, esperando que ele risse de mim, mas seu rosto ficou pálido. Ele me contou sobre a tragédia de 2006, como a funcionária havia sido assassinada pelo marido durante o expediente. Desde então, outros vigilantes relataram coisas estranhas. Portas que se trancavam sozinhas, passos no corredor vazio e até mesmo uma voz feminina chamando por ajuda. Eu pedi transferência naquela mesma semana. Nunca mais voltei àquela loja, mas até hoje, quando passo por lá, sinto um calafrio. Há lugares que carregam memórias terríveis, e eu acredito que essa loja é um deles. Seja o que for que vi naquela noite, uma coisa é certa: ela ainda está lá, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, esperando. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.